Então, boa noite de novo. Estamos começando Andando na Palavra. Hoje nós vamos falar sobre, nós vamos entender um pouco sobre os altares da vida, né? A gravação, ela sobe para o nosso canal do YouTube. Quando a gente termina aqui, a gente ainda tem um momento de comunhão, a gente ainda tem um momento de servirmos um ao outro, de liberarmos uma palavra, de participarmos. Então, você que está assistindo aí pelo YouTube, nossos cultos são toda quarta-feira, às 20 horas, e se você quiser participar conosco ao vivo, você é nosso convidado, o link está disponível aí no YouTube também, né? E dentro do perfil da minha bio e da bio do Leandro no Instagram, também tem um link para você acessar e vir participar ao vivo conosco, né? Nessa oportunidade diferente de só assistir aqui pelo canal do YouTube. Amém? Então, vamos lá. O que é altar? Vamos classificar o altar para a gente conseguir entender sobre o altar. Para mim, é como se fosse uma estaca, é como se fosse uma estaca profética, vamos dizer assim, né? E o altar, ele aponta para um monte. Quando a gente fala em altar, a gente aponta para um lugar alto, não é verdade? O monte de Deus, né? O lugar onde é mais elevado, né, mais importante, isso aponta para a definição de altar, né? E a gente precisa entender que altar, ele está falando, pode ser tanto um altar de luz, quanto pode ser um altar de trevas, né? Deveria ser só um altar de luz, mas existe também os altares que servem ao reino das trevas. Altar também aponta para esse lugar de sacrifício. Altar é um lugar de sacrifício, é um lugar de aliança, é um lugar de compromisso, é um lugar de pacto, é um lugar de adoração, é um lugar de fogo, né? Quando a gente pensa em altar, a gente pensa, se você pensar num casamento, os casamentos são feitos, são realizados em altares, né? Então, você está ali entrando num lugar de sacrifício, aonde você tem que abrir mão do eu para viver o nós, né? Ali é selado, ali a gente professa um pacto um com o outro, ali é selado como uma aliança, né? Ali é um lugar que você caminha para sacrificar algo em favor de algo maior, em favor de algo coletivo, em favor de algo melhor, não é verdade? Deixa de existir o eu para existir o nós. Então, o altar também aponta para isso na Bíblia, né? É um lugar onde você está sentado por cima, é um lugar espiritual, é uma forma de assentar espiritual, né? Me vem à mente agora aquela passagem que nós já estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, né? No altar do Senhor, diante, né, do altar do próprio Deus. E o altar vai falar para nós daquilo que nos governa. O altar vai falar para nós daquilo que nós alimentamos, daquilo que nos governa, daquilo que nos dirige. É esse lugar de encontro, sabe? Aonde Deus encontra com a humanidade, aonde Deus encontra com o homem, aonde aponta que o céu encontra com a terra. É um memorial, representa quem Deus é para nós. E a gente vê falar de altar, a gente precisa entender que altar também precede algo. Quando a gente vai estudar lá na Antiga Aliança, a gente vai ver que o tabernáculo, que era o lugar onde o Senhor
tinha de comunicação, né, com o seu povo, o lugar da presença de Deus Altíssimo era no tabernáculo, a gente vai ver que antes do Santo dos Santos, antes da presença literal do próprio Deus, existiam altares, né? E esses altares, eles tinham a ver com você preceder, fazer algo para chegar ao Santo dos Santos. A gente tinha o altar de bronze, que apontava para o sacrifício, e a gente tinha o altar do incenso, que apontava para a oração. Ou seja, existe um sacrifício, existe uma oração, existe um altar antes do Santo dos Santos, né? Existem as fases. Só que quando a gente traz isso para a nossa aliança, para a nossa realidade espiritual, para esse pacto que a gente tem com Jesus, né? Esse novo e vivo pacto e eterno pacto, a nova aliança, a gente percebe que lá em Hebreus, esse lugar externo deixa de existir e passa a ser um lugar interno. Então, não é o altar mais externo, o altar que os patriarcas faziam, o altar que eles levantavam literalmente no monte, em memorial a algo que Deus fez, em sacrifício, né, em adoração. Hoje, ainda que você possa fazer isso, porque você pode fazer como um ato profético, não tem problema, mas hoje ele está dentro e não fora. O que seria o altar hoje para nós? Seria o nosso coração. Porque o Senhor habita no altar. Ele habita no nosso espírito, no nosso lugar alto. Então, ele habita no nosso coração. Então, quando eu olho hoje para a questão do altar, eu preciso entender o que tem dentro do meu coração. E nós vamos entender por que altar é importante. Nós vamos compreender sobre isso. Então, o altar hoje, ele está dentro de nós. Então, o coração, ele vai apontar para esse lugar de altar de adoração. Vai apontar para esse lugar de Cristo estar sentado em primeiro lugar. É como se fosse o nosso coração, é como se fosse esse altar, certo? E o altar do sacrifício, ele está nas nossas vontades. Aquilo que nós precisamos sacrificar em favor de ganharmos algo melhor e maior. A nossa vida de obediência diária às coisas que Deus nos apresenta é o nosso culto, é o altar de nós cultuarmos o Senhor. E quem mantém esse altar, quem direciona, quem libera fogo para esse altar, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dirige, é Ele que nos proporciona a matéria-prima, é Ele que nos apresenta a Cristo, é Ele que aquece o nosso coração, é Ele que traz à memória aquilo que nos dá esperança, é Ele que foi quem está comissionado a nos apresentar a obra redentora de Jesus aqui na Terra. Então, é o Espírito Santo que caminha junto conosco, é que nos dá a plena condição de nós termos um altar dentro de nós levantado para Deus, para Jesus, para o reino dos céus, certo? Então, isso vai falar para mim e para você que eu preciso ter um nível muito grande de intimidade com o Espírito de Deus, se eu quiser ter um altar que representa Cristo dentro de mim. Eu preciso ter isso. Senão, eu não consigo levantar esse altar na plenitude que eu preciso ter de altar. Só que a gente entende também que não é só o altar que nós temos na nossa vida que glorifica o Senhor. Existem altares das trevas. E esses altares das trevas, eles podem ser levantados por nós antes de nós termos Cristo, mesmo depois que a gente tem Cristo, e ele pode também vir da nossa ascendência, da nossa geração, da nossa linhagem.
altares, às vezes, tão pesados de coisas que as pessoas viveram e que ainda reverberam no mundo espiritual. E ainda traz um peso para as nossas vidas. E ainda traz consequências para as nossas vidas. Altares levantados à idolatria, altares levantados a Mamon, altares levantados a Lilith, altares levantados a tronos malignos por questão de pecado, que virou transgressão, que se tornou iniquidade. Pecado, eu errei o alvo, tentando acertar. Transgressão, eu já errei propositalmente. Iniquidade, eu já tenho prazer no erro, ainda sabendo que eu estou errando. E aquilo vai trazendo uma consequência espiritual que vai afetar toda aquela geração que vem depois que esses altares foram levantados. Da mesma forma, quando você levanta um altar para o Senhor, quando você tem alguém na sua família que já tem altares para o Senhor, isso também reflete na sua vida. Ainda que você tenha que aceitar Jesus, porque ninguém nasce já com a carteirinha de que é filho de Jesus, porque o pai já é de Jesus, porque a mãe já é de Jesus, né? Ainda assim, a gente sabe que existe uma diferença. Existe uma diferença na geração daqueles aonde os pais viveram para Cristo e aonde os pais viveram para as trevas. E muitas vezes consciente, muitas vezes inconsciente, mas isso não impede os altares de serem levantados, porque o altar está no coração, está na vida que eles escolheram levar fora da vontade de Deus. E tem sim consequência para nós. Mas, por causa do sangue de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa da cruz de Jesus, nós temos hoje condição de derrubar esses altares. Assim como Elias derrubou os altares de Baal, por uma direção de Deus, porque o Espírito Santo estava sobre ele, assim também nós temos condição de derrubar esses altares. Então, eles têm que parar no primeiro crente posicionado que encontrou na vida. E ele tem que parar em nós. Certo? Nós temos poder para isso. Mas para isso nós precisamos entender que nós somos filhos que carregamos poder e como que nós fazemos isso. E isso aí é outra pregação, isso aí é outra mensagem, mas isso aí existe, nós vamos chegar nesse lugar, mas a gente precisa entender que esses altares levantados pelos nossos é mais difícil e carrega muitas vezes um peso muito maior do que os altares levantados por nós mesmos. Porque quando a gente sabe onde a gente errou, onde nós pecamos, é mais fácil a gente chegar diante de Deus e pedir perdão. É mais fácil porque você tem o Espírito Santo te trazendo à memória o tempo todo o que você precisa fazer, o que você precisa deixar na cruz de Cristo, o que você precisa confessar. Agora, quando existem coisas na sua vida que os seus pais viveram, os seus avós viveram, os seus bisavós, os seus trisavós viveram, e que aquilo vai acumulando de geração em geração, porque nós precisamos entender que nós temos herança material, nós temos herança espiritual e nós temos herança emocional. Nós temos DNA espiritual, nós temos DNA emocional e nós temos DNA natural. Então, não fique achando que você tem só um DNA físico, que você tem só uma herança física. Tudo que acontece fisicamente aponta para algo que existe no mundo espiritual. Então, antes de você herdar alguma coisa dos seus pais na terra, você já herdou também no espírito. E eles herdaram dos pais deles, e os pais deles, dos pais dos pais. E aquilo tudo vem no seu DNA. Aquilo tudo vem, né, para nós. E se não parar em nós, vai para os filhos. Não tem jeito, gente. É assim que funciona o mundo espiritual, se a gente concordar ou se a gente discordar. Então, não tem como. Mas tem que parar em nós, né? Então, vamos ver aqui como que a gente derruba esses altares, que são levantados pelas trevas. Primeiro, não praticando os pecados da carne, as concupiscências da carne, tudo aquilo que a Bíblia fala que é pecado.
eu não posso praticar. Eu não devo praticar. Então, assim, ainda que às vezes me seja lícito algumas coisas, se eu entender que aquilo ali pode ser pedra de tropeço para o outro, eu posso me abster daquilo também. Então, quando a gente fala de pecado, a gente está alargando essa linha, vamos dizer assim, para aquelas coisas que, ainda que a Bíblia não proíba, a gente sabe que tem algo que eu posso ter domínio próprio naquilo, mas o meu irmão pode não ter. Então, eu vou me abster daquilo em favor de ganhar o outro para Jesus. Esse é o lugar do sacrifício, gente. Vocês estão entendendo? Que altar exige sacrifício? Esse é o lugar do sacrifício. Então, por exemplo, beber não é pecado. É pecado embriagar, mas eu sei que por trás da bebida alcoólica existe um espírito de vício, que ainda que não me acometa no vício da bebida, porque eu tenho domínio próprio sobre ela, pode desencadear o vício de compulsão alimentar, de gasto, pode acontecer, inclusive, de vício da internet. É um espírito por trás daquilo, um espírito de vício. Então, eu tenho domínio próprio sobre isso, mas nem todo mundo tem. Então, para que eu vou beber para o outro poder ver que eu estou bebendo, o outro não tem domínio próprio, e aí como que eu fico? E isso é o lugar de sacrifício. Então, eu escolho sacrificar algo que eu tenho domínio próprio em favor daquele que não tem, para eu ser um bom exemplo, para eu não poder falar mentira, que eu não bebo publicamente, mas eu bebo só socialmente, onde ninguém está vendo. Então, não é pecado? Não. A Bíblia não condena? Não, mas a Bíblia adverte, a Bíblia me chama atenção, a Bíblia me manda vigiar, a Bíblia me manda fugir do caminho mau, a Bíblia me manda não ser pedra de tropeço, a Bíblia me manda mais um monte de coisa que eu preciso discernir no meu espírito e andar naquilo, entenderam? Então, o que eu posso fazer para derrubar esses altares que não vêm da parte do Senhor? Não praticar. Não praticar as obras da carne, certo? Confessar os pecados nossos e confessar os pecados geracionais que nós temos conhecimento ou que o Espírito Santo nos trouxe. Eu preciso renunciar no mundo espiritual à herança que eu recebi, que veio das trevas, porque herança é automático. Você, para falar que não quer, você tem que falar que não quer, senão ela já é sua. Então, você tem que se posicionar. Você tem que falar que você rejeita aquela herança. Existe todo um protocolo para isso. Não é um ritual, não é uma liturgia, não é uma doutrina, é um posicionamento diante do tribunal dos céus, que é ativo, funciona e está aí para a gente acessar. Então, eu renuncio a toda herança que veio para mim e que representa altares levantados às trevas, certo? E eu preciso fazer isso, queridos, em um arrependimento genuíno. Porque se eu não fizer isso num arrependimento genuíno, eu estou debaixo da religiosidade e nada acontece na minha vida. E como que eu gero um arrependimento por algo que nem fui eu que fiz? Porque quando é a gente que comete um pecado, é mais fácil você se arrepender verdadeiramente dele, porque você vê as consequências. Mas quando é alguém que você nem sabe, e o Espírito Santo te mostra que está lá no familiar que você nem conheceu, e você tem que chegar diante do Senhor se arrependendo disso, você precisa entender que aquela pessoa que cometeu aquele pecado, ela feriu o Senhor. Ela feriu a santidade do Senhor. E aquilo tem que te doer. Como se fosse você que tivesse ferido. E aí você consegue gerar um arrependimento verdadeiro que sobe para o Senhor na frequência que ele precisa subir para ele destravar, tirar do mundo espiritual das trevas a legalidade que Satanás tem de te atormentar com aquilo ali. Porque não adianta ninguém vir falar comigo que não tem uma vida atormentada. Quanto mais você progride, quanto mais você entra dentro do processo, quanto mais você faz as coisas para o Senhor, se você não tiver o seu DNA limpo, se você não tiver a sua herança de altares das trevas renunciada, mais você vai receber contra-ataque.
E muitas vezes as pessoas acham que a batalha espiritual é o demônio aparecer para nós. E, na verdade, não é. Ele te coloca cansaço, ele te paralisa, ele fala que você não é capaz, ele fala que isso não vai dar certo, ele fala que aquela palavra profética que você recebeu nunca vai se cumprir. E você acha que isso não é batalha espiritual, você acha que isso não é guerra, você acha que você não tem que orar, você se conforma com aquilo ali, como se aquilo ali fosse a vontade do céu para a sua vida. Você não luta contra aquilo ali, você não vence, você não fura a barreira, porque você acha que isso está no Velho Testamento, que você está na graça e que tudo tem que acontecer automaticamente. Isso é uma batalha espiritual. Você e eu vivemos batalha espiritual todos os dias. Eu não estou vendo o demônio, eu não estou vendo a espada, eu não estou vendo a bola de fogo, eu não estou vendo nada, mas eu sei que está acontecendo, porque se não vem do céu, só pode ter vindo das trevas. Então, eu preciso derrubar esses altares na minha vida, eu preciso passar uma limpa no meu DNA, para que eu possa viver as promessas do Senhor, aonde eu pego o jugo dele, que é leve e suave, e eu começo a andar naquilo ali, certo? Sem tanta interferência, porque aí eu já vou ter criado raízes e aquilo ali não me para. Pode me balançar para um lado, me balançar para o outro, mas não me para. Eu não tombo. Eu sempre estou prosseguindo, certo? Então, é uma das formas da gente derrubar os altares das trevas na nossa vida. E a outra é remindo. O que é remir? Eu vou substituir. Aquele lugar onde foi levantado para Baal, eu vou levantar para o Senhor. Então, eu não preciso só tirar os altares das trevas, eu preciso substituir. Eu preciso colocar algo no lugar, porque a libertação também é isso. A libertação não sou eu expulsar o demônio em nome de Jesus. Se eu não colocar a palavra no lugar, a minha vida fica pior, porque eu vou estar sempre de igreja de libertação em igreja de libertação manifestando demônio. Uma vez me perguntaram por que demônio manifesta naquele que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo? Porque ele não manifesta no Espírito, ele manifesta na alma. Então, a nossa alma, ainda que você tenha o Espírito Santo, ela precisa ser tratada o dia todo, o tempo todo, até que Jesus volte. Então, a possibilidade de você também manifestar um demônio é igualzinho do outro que você vê na igreja, que você fala assim, mas não é possível. Não, é possível. Ele se manifesta na alma. Entende isso? E ainda que ele é nascido de novo, ainda que ele vá para o céu. É um processo de libertação, de transformação. É um processo de transformação que a pessoa vai sofrer. Então, eu faço isso remindo, certo? Agora, vamos falar dos altares da luz. Os altares do reino de Deus. Aleluia! Como que a gente constrói esses altares? Como que eu vou remir os altares antigos? Antigos não, né? Os contrários, né? Os altares das trevas. Como que eu vou substituir pelos altares da luz, os altares do reino do Senhor? Então, uma das coisas que eu preciso fazer é sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. E o que é sacrifício? Sacrifício é tudo aquilo que me custa caro. Caro. Tem que me arrancar o couro. Isso é sacrifício. Às vezes, para mim, vai ser numa área, para você vai ser em outra área. Às vezes, o Espírito Santo vai te pedir um Isaac. Às vezes, ele vai te pedir um Samuel. Às vezes, ele vai te pedir coisas diferentes do que vai pedir para mim. Mas vai custar para você preço de morte. Porque Davi falava que o que ele vai entregar para o Senhor se nada custar para ele? Então, sacrifício não é porque Jesus precisa, Deus não precisa do nosso sacrifício, mas ele não precisa do nosso sacrifício para a salvação, mas é o caminho para a transformação. Porque só a partir do sacrifício é que eu começo a valorizar e que eu começo a colocar o meu caráter no lugar que ele precisa estar. Então, se nada me custar, não tem transformação. Jesus é o único sacrifício aceitável diante do Senhor
para salvação, para a remissão dos pecados, para nos religar a Deus, para nos devolver esse lugar que já era nosso, que foi destituído pelo pecado. Agora, para a transformação é sacrifício mesmo, é pegar a sua cruz, é você ter parte com ele na carne, não é só no vinho novo, é na carne. Então, é esse lugar de sacrifício. Isso aí, quem vai te falar é o Espírito de Deus. O que é sacrifício para você? E aí, você sacrificando, você está levantando um lugar no seu coração para o Senhor em obediência. Vida de oração. Não estou falando de oração. Eu estou falando de uma vida de oração. Existe uma ponte de distância, anos-luz, entre quem ora e quem tem uma vida de oração. Certo? Então, eu estou falando que uma vida de oração constrói altares para o Senhor. E o que seria uma vida de oração? É quando eu estou intencional, é quando eu tenho uma base legal, é quando a minha oração ela não é sentimental. Ainda que seja lícito eu abrir o meu coração, eu chorar com Jesus, eu deixar ele me curar, eu deixar ele me transformar. Mas se eu quiser levantar um altar para o Senhor, eu não estou falando das emoções, eu estou falando das orações jurídicas, das orações legais, daquela oração onde eu sei quem eu sou, onde eu tenho a base legal, que é a palavra, e eu declaro aquilo sobre a minha vida. Então, eu estou levantando um altar. Todas as vezes que o altar do desânimo, que o altar do medo, que o altar das trevas, eu identifico ele na minha vida, seja eu que produzi, ou seja uma influência que eu estou sofrendo, eu preciso levantar um altar antagônico. Então, eu vou na palavra, na minha vida de oração, e começo a declarar ela naquele lugar. Ali eu estou derrubando esses altares de Baal, estou construindo um altar para o Senhor. Certo? Então, é uma vida de oração. A outra coisa que faz a gente levantar um altar dentro de nós é adoração. E a adoração não é louvor, não é música, ainda que possa ter música e ainda que possa ter louvor, e é bom que tenha. Mas adoração é uma postura, adoração é uma disciplina. A adoração é uma disciplina espiritual. A adoração, ela é um coração puro, um coração verdadeiro, um coração genuíno. São palavras, é um tempo investido, é um tempo gasto. Por quê? Porque a adoração, ela traz Deus de volta para o centro do nosso coração. A adoração, ela fala o tanto que nós somos dependentes dele. A adoração mostra que ele ocupa a primazia, que o trono é dele, porque só ele é digno de adoração. Então, quando eu entro nesse lugar de adoração, de que a minha vida adora o Senhor, eu estou colocando Jesus no altar principal. Então, uma vida de adoração derruba os altares de Baal na nossa vida. E uma vida de obediência, mas uma vida de obediência imediata. Existe também uma diferença entre você obedecer e você ficar pensando em obedecer. Então, a obediência imediata. O que é obediência imediata? É quando eu faço uma troca. Eu troco, por exemplo, um ego por um coração humilde. Eu obedeço o que Deus está me chamando para fazer, porque eu sei que eu vou sacrificar alguma coisa em favor de ganhar algo maior. Se você parar para observar o que é obedecer a Deus, você precisa olhar para o que é a promessa por trás da obediência. E aí você para de ter dificuldade de obedecer e começa a andar em outro nível de fé. Você passa a andar mais, a obedecer de uma forma mais rápida, sem ficar questionando muito ao Senhor. Porque você precisa entender, e eu preciso entender, que tudo que o Senhor nos pede para andar em obediência, ainda que nos custe, existe um prêmio por trás. Existe algo poderoso por trás. Se você viu ou se você ainda não viu, você precisa entender que esse é o caráter daquele que está te pedindo para obedecer. Então, eu preciso trocar algo bom por algo muito melhor. Ou eu preciso trocar algo ruim por algo bom.
Então, esse lugar de obediência imediata é quando eu troco a minha altivez por um espírito quebrantado. Porque sempre Deus vai nos pedir algo que vai gerar um fruto espiritual para nós. Vai gerar uma recompensa espiritual para nós. E o exemplo que me vem é o exemplo de Naamã. Naamã precisou trocar o orgulho dele pela cura. E tinha que ser uma obediência imediata. Se ele entrasse em outro rio, se ele fizesse 5 vezes ao invés de 7, nada ia acontecer. Ali, Naamã deixou 7 tronos naquele rio. Então, o Senhor é que vai te falar o que ele está exigindo de você e coloque no seu coração que ainda que te custe, primeiro, se te custa, é um sacrifício, você já está cumprindo o primeiro. Olha que maravilha. Segundo, você vai doer tanto em você que você vai entrar para esse lugar de oração, de clamor e de adoração. Olha que maravilha a sequência. E você está cumprindo esse negócio de obediência imediata. Então, a gente só tem a ganhar. Ainda que chorando, ainda que doendo, ainda que achando ruim. Entende? Esse é o caráter do nosso Deus. E aí vai doer a primeira vez, vai doer a segunda, vai doer a terceira, mas vai chegar uma hora que você vai fluir nisso de uma forma diferente. Sabe quando você entendeu realmente que você precisa liberar perdão e você precisa receber perdão? E então, quando as pessoas te ferem, você sai mais rápido desse lugar, porque você aprendeu esse lugar? Você aprendeu que perdoar libera a sua vida, libera a vida do outro, que você é muito perdoada todos os dias, porque não adianta falar que a gente leva uma vida santa que não peca, a gente está na santificação de purificar o nosso coração, porque pecar a gente peca todo dia. Se tiver escrito na rodovia 60 e eu andar 61, eu estou quebrando uma lei. Eu pequei. Entende? Então, é uma vida onde eu tento me alinhar com o Senhor em todo tempo. E a outra coisa são alianças do reino. Alianças do reino nos levam para esse lugar, nos faz entrar nesse lugar de construir um altar, né, do Senhor para nós. Por que aliança do reino? Porque são pessoas que vão te levar mais perto da vontade de Deus, vão te levar mais perto do propósito de Deus, vai chegar perto de você e vai falar os altares que você tem que não glorificam ao Senhor. Alianças do reino são para isso. Ela vai te levar mais perto da palavra, ela vai te levar para uma vida de influência, aonde você vai conseguir fazer outros níveis de renúncia. Alianças do reino são para nós construirmos altares que glorificam o Senhor na nossa vida. Então, ore por alianças do reino, ore por pessoas. Se você já tem, mantenha. Se você já tem, honre. Se você já tem, valorize. Se espelhe. Seja também uma aliança do reino para alguém, porque a aliança do reino nos ajuda a construir esses lugares no Senhor. É claro que existem outras coisas que a gente pode fazer, é claro que existem outros posicionamentos que possamos ter, para isso a gente tem a liberdade do Espírito de Deus vir nos conduzir e vir nos falar sobre isso. Mas se nós quisermos uma vida no reino, uma vida frutífera, uma vida saudável, uma vida onde podemos viver em plenitude, nós precisamos entender o posicionamento do que está dentro do nosso coração, esses altares. A gente não encerra altares com esse conteúdo, com essas revelações. Altar é um lugar onde, se você quiser fazer uma série sobre altares, a Bíblia te dá plena condição de você fazer uma série sobre altares. A Bíblia te mostra, assim, altares de várias formas que você pode construir para o Senhor. Você pode ter altares de memorial, e esses altares falam nas cortes celestiais para você. Você pode ter altares de ofertas, e essas ofertas falam nas cortes celestiais para você, para você. Você pode ter altares para o Senhor de várias formas. O Senhor pode te conduzir a lugares assim elevadíssimos nele para construir altares. Existem níveis, né? A gente olha na Bíblia, a gente vê, coloquei uma pedra,
coloquei 2 pedras, coloquei 3 pedras, e o altar vai sendo construído, vai sendo levantado, e o altar, ele precisa estar o tempo todo pegando fogo. Então, também é uma responsabilidade você manter o altar aceso. Você precisa manter o altar aceso, você precisa conservar o altar. Então, eu não aqueço um altar para o Senhor, eu não coloco fogo nesse altar para o Senhor e descuido dele. Primeiro, porque eu sei o que ele me custou. Você sabe o que é substituir coisas das trevas por coisas do reino. Tem um preço para isso. Então, eu preciso preservar, eu preciso manter, eu preciso estar em plena comunhão com o Espírito Santo em todo o tempo, para que eu tenha condição de manter aquele altar aceso dentro de mim, de manter uma chama acesa dentro de mim. Eu preciso disso. Então, não negocie os seus altares, não troque Jesus por facilidade, não troque Jesus por encurtar o caminho, não troque Jesus pelo modo de sobrevivência. Não troque aquilo que você construiu em Deus, que você está construindo em Deus. Não venda por um prato de lentilha. Mantenha, porque o seu altar é que vai trazer outras pessoas, é que vai te gerar propósito, é que vai te gerar vida, é que você vai conseguir pegar a sua centelha e ajudar o outro a acender o altar dele. Então, isso vai além de você, isso vai além do seu relacionamento com o Senhor, isso tem um outro significado no mundo espiritual, certo? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre altares. Amém? Leandro, você quer falar alguma coisa? Acho que nós vamos ter outras oportunidades. Vamos ter que seguir mais vários cultos falando sobre isso, né? Continuando. Amém. Então é Vamos isso, né? Vamos, a gravação. Pode falar, perdão. vamos encerrar a gravação e vamos continuar aqui. É isso aí.